Olá pessoal, tudo bem? Estamos em mais um episódio da nossa série Bíblia Todo Dia e hoje estudando a carta aos Gálatas. Vamos ver os capítulos 1 a 3 desse livro. Quero que você curta o vídeo, compartilhe, usa a hashtag Bíblia Todo Dia e acesse o nosso site pastoredilson.com para se associar ao Maximize e nos apoiar com esse e com outros projetos. A Galácia era uma região da atual Turquia, que recebeu esse nome por causa dos imigrantes gauleses que dominaram aquela região a partir do século III a.C. O mapa atual mostra onde ele estava dentro do Império Romano. A capital da Galácia era Ancira, que hoje é a moderna Ankara, capital da Turquia. Foi um dos grandes focos da primeira viagem missionária de Paulo e as histórias do apóstolo nessa região foram estudadas nos capítulos 13 e 14 do livro de Atos, especialmente nas cidades de Antioquia da Pisídia, Icônio, Listra e Derbe. Já vimos como o cristianismo começou em Jerusalém com um grupo de judeus que andaram com Jesus em carne, conforme estudamos nos evangelhos. Vimos que em seguida a mensagem do cristianismo começa a se espalhar para o mundo inteiro e o livro de Atos mostra como isso aconteceu. Na sua primeira viagem missionária, Paulo alcançou um número enorme de gentios, mas os judeus que se convertiam acabavam achando que os outros povos também precisavam seguir a lei do Antigo Testamento, ou Torá, que envolvia, por exemplo, guardar o sábado, não comer certos tipos de alimentos e realizar a circuncisão. Esse debate entre os judeus e os gentios vai culminar em um grande concílio realizado pelas igrejas, que nós veremos posteriormente no capítulo 15 do livro de Atos. Depois que Paulo deixou a região da Galácia, muitos desses judeus minaram os ensinos do apóstolo Paulo nas igrejas que ele tinha estabelecido, exigindo no meio do povo a circuncisão e a observância da lei de Moisés, o que deixou Paulo indignado e o inspirou a escrever essa carta, provavelmente uma de suas primeiras. O capítulo 1, versículos 6 a 7 diz: Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho, que na verdade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Em seguida, Paulo confirma a sua autoridade, afirmando que ele também era zeloso na lei de Moisés, mas foi o próprio Jesus quem o chamou para pregar o evangelho. E somente depois ele desceu a Jerusalém para receber as instruções dos outros apóstolos. Nós vemos no capítulo 2 que em uma outra viagem a Jerusalém, os apóstolos reconhecem o ministério de Paulo aos gentios, assim como Pedro tinha um ministério específico para os judeus. A igreja, então, iria seguir em unidade para a disseminação do evangelho por todo o mundo. Mas a partir do versículo 11 do capítulo 2, vemos um momento onde Pedro visita a cidade de Antioquia e tem um comportamento quando está com os gentios e um outro comportamento quando está com os judeus. Essa hipocrisia, naquele momento, é confrontada pelo apóstolo Paulo e um dos grandes temas do ministério de Paulo começa a ganhar forma por causa dessa polêmica. O capítulo 2, versículos 14 e 15 diz: Quando vi que não estavam andando de acordo com a verdade do evangelho, declarei a Pedro diante de todos: Você é judeu, mas vive como gentio e não como judeu. Portanto, como pode obrigar gentios a viverem como judeus? Nós, judeus de nascimento e não gentios pecadores, sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim, nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. Tentar viver pela lei de Moisés seria destruir a mensagem do Evangelho. A grande verdade que veremos Paulo aprofundar nas suas cartas
é que, como diz o versículo 16, sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim, nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. O tema da justificação ainda será estudado em detalhes, mas ele significa ser declarado justo diante de Deus, podendo então relacionar-se com Ele, ser perdoado dos pecados, ter um lugar na família de Deus e ser transformado pela graça. Foi isso que aconteceu comigo e com você ao crer em Jesus Cristo. Essa é a grande verdade do Evangelho nos ensinos de Paulo. Quando cremos em Cristo Jesus, o que é verdade em Cristo se torna verdade em nós também. É o princípio da identificação. Nós vemos no capítulo 2, e versículos 19 a 20. Pois por meio da lei eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. O capítulo 3, finalmente, merece ser lido diversas vezes e mostra como Abraão foi justificado pela fé antes da lei, quando Deus prometeu, através dele, que todas as nações da terra seriam abençoadas. O alvo de Deus sempre foi alcançar o mundo inteiro, todas as nações, todas as etnias. Mas por que então Israel recebeu uma lei no Antigo Testamento? Capítulo 3 e versículo 19 diz: qual era então o propósito da lei? Foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se referia a promessa, e foi promulgada por meio de anjos pela mão de um mediador. A lei serviu, Paulo explica aqui, para mostrar o pecado de todos, e a lei serviu também para manter e guiar Israel enquanto o Cristo não vinha. A lei, portanto, tinha um objetivo e era temporária. A lei tinha um prazo de validade. O versículo 24 e 25 do capítulo 3 diz: assim, a lei foi o nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Agora, porém, tendo chegado à fé, já não estamos mais sob o controle do tutor. Essa verdade veremos com mais detalhes ao longo das cartas do apóstolo Paulo. Mas agora eu quero que você deixe suas dúvidas, seus comentários e até o próximo vídeo, onde falaremos dos capítulos 4 a 6 da Carta aos Gálatas.